A paz do Senhor, família em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, família, amigos. Aqui quem está falando com você, com certeza você sabe quem é. Evangelista Fábio Cruz. Estamos aqui mais uma vez para retomarmos as nossas lives conversando com o Fábio Cruz. É isso aí mesmo, gente. Nós ficamos aí um tempo parado devido à pandemia. Depois, a pandemia aí não passou, mas as igrejas foram autorizadas a voltar a funcionar novamente. E eu parei um pouquinho com as lives, Nesse período de pandemia, nós fizemos bastante lives conversando com o Fábio Cruz. Todo mundo que frequentou as minhas lives aqui sabe que foi bênção, Passou muita gente boa por aqui. Conversamos sobre a palavra, conversamos sobre tantas coisas dentro da palavra de Deus. E agora eu estou novamente, trabalhinho de formiguinha, retomando as nossas lives, conversando com o Fábio Cruz, para você ser abençoado através da palavra de Deus. Já chegou aqui a nossa pastora Carla, que daqui a pouco eu vou chamar. Nossa irmã Tatiana, mana, beijo no coração. Estão me ouvindo bem aí, gente? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Faz assim um sinalzinho com a mão aí. Acena aí com o dedinho para me saber que vocês estão me ouvindo de boa aí, amém? Tá chegando o som aí tranquilo? Então vamos lá, gente. Como eu falei, nosso canal aqui, conversando com o Fábio Cruz. Estávamos bombando, vamos dizer assim, ano retrasado, se eu não me engano, ano passado. E como nós falamos agora, foi muita live aqui que nós fizemos. Passou muita gente boa por essas lives aqui. E agora eu estou voltando com as lives para nós conversarmos sobre a palavra. Só que agora, futuramente, hoje eu vou conversar com a pastora Carla daqui a pouco. Vou chamar a Carla para a gente falar sobre um texto maravilhoso, abençoado, que foi escolhido por ela própria. Mas eu já quero adiantar para você que já está aí assistindo a minha live. Com certeza, de repente, vai entrar mais gente daqui a pouco. Foi feito muito convite aí para a galera. E a partir do mês que vem, a partir do mês de agosto, eu vou começar com uma nova modalidade nessas lives aqui. E qual vai ser o esquema dessa nova modalidade, irmão Fábio? É o seguinte: a partir do mês que vem, eu vou começar a fazer novamente as lives. E agora vai ser com um novo cunho. E qual é esse mistério aí? Nós vamos usar alguns temas da Bíblia, temas referentes à Bíblia. E aí nós vamos escolher uma pessoa para conversar sobre esses temas que a Bíblia nos dá assim de montão, A gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos temas. Então, a partir do mês que vem, eu vou estar conversando com a nossa pastora Carla novamente, E nós vamos conversar sobre um tema na Bíblia, Estamos escolhendo um tema na Bíblia, nós vamos conversar sobre esse tema. E aí, justamente é para tirar dúvidas, para alcançar pessoas que estão com dúvidas referente a algum tema na Bíblia. A gente vai conversar. Eu vou escolher, uma pessoa para a gente estar conversando sobre esses temas, tá bom? Um exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos conversar sobre dízimo. Aí eu vou escolher uma pessoa, um irmão ou uma irmã, para a gente falar sobre dízimo, A gente discutir, debater, chegar a uma conclusão. À luz da Bíblia, nós vamos conversar sobre dízimo. Nós vamos conversar sobre fé. Nós vamos falar sobre N assuntos. Então, a partir do mês que vem, estou voltando devagarzinho, com essa modalidade. Aqui no meu canal agora, no nosso canal Ministério de Ensino Deus é Fiel, nós vamos começar com essa live, conversando com o Fábio Cruz, e escolhemos um tema para falar. Toda live vai ter um tema. E aí quem entrar vai poder tirar dúvida. Vou estar aqui para tirar dúvida junto com a pessoa convidada. Vamos tirar dúvida da pessoa, deixando claro que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus, mas o que eu puder, a gente vai poder conversar, esclarecer
Você que quer entrar aí na live já perguntar, vai se preparando, nós vamos conversar. No final dessa live, eu vou dizer o tema que nós vamos começar mês que vem com a pastora Carla. Já fechei com a pastora Carla e nós vamos começar mês que vem com essa nova modalidade aqui no nosso canal, Conversando com o Fábio Cruz. Amém? Então eu estou retomando aos pouquinhos essa live, até onde o Espírito Santo nos direcionar, nós vamos voltar. E eu tenho gente nova para passar aqui na live, eu tenho gente boa para convidar aqui e participar com a gente, tá bom, gente? Galera, é um prazer poder estar aqui novamente no meu canal. Tô aqui no meu terraço, olha aí, você deve estar vendo aí, tô aqui no meu terração, né? Aqui nesse terraço abençoado que o papai me deu, pra gente começar essa live bem à vontade aqui. Aqui eu posso dar lugar, aqui eu posso falar em mistério, aqui eu posso dar uns pulinhos na glória. Aqui em cima do terraço eu vou ter a liberdade para fazer o que eu quiser dentro do mover do Espírito Santo. Amém, gente? Então eu estou feliz, aos pouquinhos, voltando com nossa live, Conversando com o Fábio Cruz. Tá bom, gente? Então eu espero que essas lives aí agora alcance pessoas novamente, como alcançou muitas vidas. Não parece não, mas eu tive muito resultado. Tive muita gente que acompanhou nossas lives, que gostaram, que estava gostando, mandando recado. Então, se você tem algum tema, que queira que venhamos conversar sobre esse tema, você manda para mim, que eu vou separar e vou escolher uma pessoa para a gente conversar sobre. Tem muita gente aí já me pedindo para começar essa live nessa formação diferente. Eu já comentei com algumas pessoas e aí tem uma galera já me procurando aí no WhatsApp justamente para começarmos a falar, e eu tenho certeza que vai ser bem. Então, se você tem dúvida de algum tema na Bíblia, dízimo, sei lá, o Espírito Santo, então você manda pra gente, manda no meu WhatsApp, me chama lá no WhatsApp, e aí eu vou botar lá na minha listinha os temas e vou escolher uma pessoa apropriada para podermos falar sobre esse tema que você escolheu, tá bom? Eu já tenho um tema e, como eu disse, no final dessa live aqui com a pastora Carla, eu vou falar o tema para você, tá bom, gente? Então vamos lá, convidar a nossa pastora Carla para participar aqui com a gente. Vou convidá-la aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui o mistério. Tem um tempinho que eu não chamo a pastora, que eu não faço live. Eu tô até vendo aqui como é que eu vou fazer esse negócio. Espera aí. Achei. Convidar. Tô meio... Eu acho que... agora foi. Espera aí que tá ao contrário aqui. Tá ao contrário aí, pastora? E aí? Tava pro abajur. Tava no abajur, cara. Tava. Foi ao normal agora? Tô te vendo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E tô te ouvindo bem. Que bom, graças a Deus. Beleza. Tudo bem, pastor? Tudo na paz, Carla? Tudo, graças a Deus, tudo na paz. Hoje foi um dia bom. Eu particularmente gosto desse inverno ensolarado. Por mim, o inverno seria assim, com sol, calor, quentinho. Então, eu fico feliz. Eu particularmente gosto do frio também, né? Que a gente se arruma bem e tal. É bom, no calor você sai na rua e já começa a ficar aquele suadouro e, pô, sai arrumadinho e já volta totalmente diferente, né? Tá certo. No frio você se arruma bem. Como é que estão as meninas? Estão bem? Estão bem, já estão de férias. E aí eu fico mais relaxada com elas de férias, porque eu não fico na correria, né? De ter que levar, buscar aquele horário.
Quando elas estão de férias, eu fico mais livre um pouquinho. Entendi. Manda um abraço para elas aí. E na igreja, pastor, tá tudo bem lá? Tranquilo? Tá tudo bem. Tá tudo beleza, bem. Os apóstolos estão bem, graças a Deus. Pastora, Beth, pastor Fecuri, estão sim. Obrigada. Que bom. Tô chegando aí, tá chegando a Tatiana, mandando um abraço para você, ó. Pastora, saudade. Eu não tô lendo os comentários. Os comentários não estão chegando para mim. Não, mas obrigado, Tati. Você é uma bênção. A Laísa também está com a gente. Tá mostrando quem mais ou menos está presente, mas não está aparecendo as conversas para mim. Tá. Nossa irmã Graziele. Acho que é Graziele. Pai, minha amada Graziele. Tia Carla. Ó, tá mandando. Pai, minha amada Tia Carla. Rose. Graziele Rose. É paz do Senhor, minha irmã. Graziele Rose. É a paz, meu amor. A galera tá chegando. Amém. A Laísa também, minha esposa, a mulher mais bonita, tá chegando. Isso aí. Compartilhe, vocês que estão conosco já, né, aqui ao vivo. Compartilhe com os amigos. Hoje nós vamos falar de um assunto tão importante. A Francina chegou aí. Francina, um beijo no coração. Eu não tô vendo. Compartilha aí a live, por favor, para alcançar pessoas. Esse é o nosso objetivo. Amém? Dá um link aí para compartilhar e a galera vai chegando. Laísa, beijo, pastora linda. Aí, a Laísa tá mandando um beijo para você. Um beijo, pessoal. Vocês vão falando, o Fábio vai trazendo para mim, porque eu não tá chegando para mim os comentários. Se tiver alguma coisa ao longo da live, o Fábio vai falando. De repente alguma coisa aí na sua configuração do teu Instagram. Depois, com calma, você dá uma olhada. A Laísa tá mandando beijo, pra mim ninguém manda beijo. Complicado, pra mim ninguém manda beijo, né? Mas tudo bem. Um abraço pra vocês, gente. Ai, Jesus. Manda um beijo. Ciúme não é de Deus. Para esse evangelista. Não é não, para esse evangelista abençoado. Que eu sempre topo. Os convites dele, estou sempre pronta. Vambora, Fábio. Vamos lá. Agora, a Francina está colocando aqui, peraí, não posso perder essa live. Não agora. Aqui, por acaso, eu perdi o telefone, estou dentro. Sejam bem-vindos, amados irmãos. A Francina está mandando um abraço para todos e está dizendo que não vai perder a live. Essa live que ela não vai perder. Amém. Que Deus abençoe, Fran. Beijo no coração. Ó, um coraçãozinho para você. E aí, pastora? Amém. Vamos voltar aí nessa pegada novamente? Amém, queridos. Que seja para edificação, né, do corpo, para aqueles que gostam de compartilhar, de ouvir, sabendo que aquilo que a gente expor aqui é o que o Senhor tem ministrado no nosso coração, mas o Espírito Santo é assim, nós damos uma palavra, mas os outros irmãos que estão presentes vai ter uma outra pegada, Deus vai revelar de forma diferente. É ruim que eu não estou conseguindo ver os comentários. Então, à medida que a gente for conversando e falando, e aí você vai trazendo para mim, porque Deus sempre fala de uma maneira diferente com cada um, né, que ouve a mesma palavra. Então, que seja assim para edificação daqueles que vão estar presentes, daqueles que vão ouvir futuramente, que seja para o nosso crescimento, porque a palavra do Senhor ela é sempre atual. É para hoje, é hoje, para mim e para você. É verdade. Então vamos começar orando, né? Pedindo a Deus que seja conosco nessa nova etapa aí. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua presença nessa noite. Não somos o dono da verdade, mas o dono da verdade é a tua palavra. Seja conosco, Espírito Santo fala conosco. Senhor, que venhamos diminuir, que tu crescer e que vidas sejam alcançadas. Pai, aqueles que não puderem participar hoje, mas vai ficar guardado lá no Instagram, lá no canal,
e que vidas possam, Senhor, serem alcançadas através desse vídeo, dessa live. Seja conosco, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Então, Carla, Amém. Quando eu te chamei para fazer essa live, você topou, né? E aí você me trouxe esse texto de Juízes, capítulo 9, Sim. né? Sim. Que vai falar ali sobre a história de Abimeleque, né? Eu fui lá dar uma lida, fui lá dar uma meditada no texto. E aí, começando falando sobre essa questão do texto, né? Que é um texto muito interessante, né? E é engraçado que a gente já lê a Bíblia tantas vezes, mas quando a gente repete o texto, flui de uma maneira diferente, né? Flui de uma forma diferente. Já tinha lido esse texto, mas confesso a você que nunca tinha parado os olhos, não tinha parado a atenção para esse texto aqui. Confesso a você que já tinha lido assim e passou rápido. Mas quando você soltou esse texto, eu tive que meditar, tive que, né, dar uma lida com calma, avaliar e ver o quanto o Espírito Santo nos traz de lição enriquecedora para esse texto. E aí, Juízes 9, né, vai falar ali de Abimeleque. Né, você colocou de 1 a 15. Isso, né? de 1 a 15. De 1 a 15. O desfecho é muito... o desfecho, grande. Ele também é importante, mas eu quis trazer até o 15, para que a gente possa retratar também a nossa realidade, né, hoje, nos dias de hoje, atuais. Então, eu vou dar uma lida rapidinho aqui, para a gente introduzir, para depois eu dar uma palhinha e depois a gente vai seguindo aqui. Tá chegando gente aí. Okay. Natan Brito, Natan, a paz do Senhor, irmão Natan, Deus abençoe. Gente, antes de eu começar, deixa eu explicar. Como no Instagram, às vezes o nome da pessoa vem trocado. E aí eu não vou lembrar o nome de todo mundo, gente. Então eu quero pedir já perdão, por favor. Se eu não falar com você assim de uma forma mais carinhosa, é porque de repente eu não estou lembrado quem é, porque os nomes às vezes vêm trocados, né? Alguns nomes vêm perfeitos, igual o seu, da Carla, o da Laisa, o da Francina vem Francina, mas alguns nomes vêm trocados. Então, às vezes, eu já quero deixar essa palavra, em nome de Jesus, me perdoe se eu não falar assim com mais carinho com alguém. Mas sejam bem-vindos a todos, amém? Beleza? Amém. Então vamos lá, Carla. O texto de Juízes, capítulo 9, né? Capítulo 9. 9. A sua versão deve ser diferente da minha, não sei. Mas não importa. Vamos lá, peraí. Deixa eu desfolhar aqui que as folhas estão agarrando. 9, aqui, ó. Vai dizer assim, ó. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém até os irmãos da sua mãe e conversou com eles e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reine sobre vós, ou que reine um só sobre vós. Lembrai também que eu sou o vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas essas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram. E ele foi à casa de seu pai em Ofrã e os matou seus irmãos e os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele escapou. Eu não vou ler até o 15, que eu vou dar uma introdução, né? Mas os irmãos acompanham aí, né? E esse texto aqui, Carla, vai nos contar. Depois eu vou te fazer a pergunta X da questão, né? Para esse dessa live de hoje.
nesse contexto aqui, antes de começarmos de Abimeleque, a gente precisa entender primeiro o que acontece aqui. Nesse período do livro de Juízes, Israel não tinha rei, né? Todo mundo sabe disso. Quem é estudioso da Bíblia sabe que no período de Juízes não havia rei. Por isso que é o nome Juízes. Deus levantava homens e mulheres, né, para reinar, para advogar, para interceder sobre as causas do povo de Israel. Confere? Isso. Isso. Então, nesse período de Juízes, Israel não tinha rei. Porém, Gideão era um juiz sobre Israel, nesse caso aqui. Após a vitória sobre os medianitas, né, o povo de Israel viu a glória de Deus, viu manifestado o Senhor e convida a Gideão a ser rei. E Gideão recusa. Gideão recusa esse convite, né? Que eles viram a glória de Deus, viram manifestar. Gideão vence os medianitas, todo mundo conhece essa história. E aí chamam ele para reinar, porque o povo de Israel está acostumado com monarquia, né? Com um rei. Mas nesse caso aqui, Gideão não quis. Ficou apenas como juiz. Aí Abimeleque é filho de Gideão, né? Filho de Gideão. Se torna rei de Siquém. E a gente leu aqui que Abimeleque ele vai lá para filho de mãe diferente, né? E tendo 70 irmãos, o texto vai dizer isso bem claro. Aí eu fiz essa anotação. Com a morte de Gideão, de seu pai Gideão, ele deseja, né, se torna, tem um coração desejoso a se tornar rei agora, né, de Siquém, matando todos os seus irmãos por parte materna. Vai dizer o texto lá, depois você confere. E aí, com a ajuda dos siquemitas, como eu li aqui até o 8, ele vai lá e fala com o povo: o que vocês querem? Quer que os 70 irmãos reinem sobre vocês ou um só homem? Ele diz na minha versão que sou eu, uma só carne, um só, e é que ele diz assim, deixa eu ver aqui, perdão. Minha versão vai dizer assim, ó. Lembrai também que eu sou o vosso osso e a vossa carne. O que ele está dizendo aqui? Eu sou irmão dele, ele era irmão deles. Então, Abimeleque chega, ó. O que vocês preferem? 70 liderando ou eu, que sou carne da sua carne? Então, para encurtar a história, Abimeleque deseja se tornar rei, naquele contexto, após a morte de Gideão, que a mãe de Abimeleque, para esclarecer os irmãos, era uma concubina, cara, né? Então, não era uma mulher ali do contexto. Era uma concubina e acaba engravidando e vem Abimeleque. Então, eu acredito que Abimeleque, né, por ser um filho de bastardo, né, como costumava dizer naquele contexto, né, ele, por essa situação, ele se torna vingativo e perigoso por não aceitar aquela situação que ele vinha de uma mãe concubina. E aí cria-se no desejo no coração de Abimeleque de reinar, né, de se tornar rei. E aí só que esse desejo é um desejo mau. É um desejo que brota no coração de Abimeleque muito ruim. Não veio um desejo do Espírito Santo, vamos dizer assim, não veio da parte de Deus. E esse desejo maligno, vou usar essa expressão, brota no coração de Abimeleque e ele quer reinar. Como Gideão não quis, ele agora se torna, né, porque o texto mais na frente vai dizer isso, ele se torna rei. Mas nesse contexto aqui, no início, ele cria esse desejo. E ele vai a Siquém, faz essa proposta. Os simiquemitas, eles aceitam a proposta de Abimeleque e acabam servindo Abimeleque. Porém, todavia, entretanto, o texto também vai nos dizer mais na frente que esse reinado de Abimeleque não foi bom, foi ruim, né? E o texto vai dizendo que ele já começa oferecendo a proposta e matando todos esses 70 irmãos. Então a gente já vê aí que Deus não estava nesse negócio e na vida de Abimeleque. E aí começamos a estudar, meditar, vendo a profundidade desse texto. E algumas coisas eu fiz de anotação mais na frente que eu quero compartilhar. Mas a minha pergunta, depois dessa pincelada início, para você é o seguinte: da onde surgiu esse tema, né?
Por que surgiu esse tema que você nos propôs, que você colocou? Quando o bom se omite, o mal se apresenta. E aí, quando você me deu esse tema, eu falei, meu pai, o que é isso? O que aquela tá me arrumando pro meu tic-teco? Falei, agora eu vou ter que ver isso aqui. Porque no início, confesso a você, que quando eu comecei a ler, eu não achei esse seu tema nesse texto. Mas lendo com mais calma, eu fui vendo que realmente esse tema tem tudo a ver. Mas eu queria te perguntar, para a gente começar essa live, né, bem tranquilo, de onde surgiu esse tema e por que você achou esse tema dentro desse texto? O que foi que trouxe a luz da revelação para você nesse texto, em que o texto vai dizendo, né, o tema vai dizendo, quando o bom se omite, o mal se apresenta, né? E aí a gente vê aqui a vida de Abimeleque, que ele se levanta para reinar, e um reinado ruim, um reinado mau, ele começa matando seus irmãos por parte de mãe, e toma a cidade, e o texto mais na frente vai dizer também a queda de Abimeleque. Né? E nós lemos também que desses 70 sobrou um que escapou, Jotão, que consegue escapar, que consegue fugir. E ele lança uma palavra, né, profética para Abimeleque, e o contexto mais à frente se desenrola. Mas eu queria começar essa live perguntando a você de onde você tirou esse tema. O que aconteceu quando você leu esse tema e fluiu isso aí? Porque, confesso a você, você me deixou com o tic-teco meio preocupado. Eu achei que não ia sair nada, mas consegui achar esse tema no texto. Aleluia, que bom! Andrei e Vanessa, não Vanessa. Vanessa, a paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Então, meu amado, assim, quando você me fez o convite e pediu para que eu desse o tema, né? Juízes, eu sou apaixonada por Juízes. Os 21 capítulos de Juízes. Eu destrinchei Juízes no ano passado. Tem um ano que eu terminei de ler Juízes. E eu ministrei, né? Alguns Juízes no ano passado. E tem uns aqui que eu sou muito apaixonada. Eu gosto, porque eu aprendo, eu cresço, né? Com esse livro Juízes. Então, eu sou muito suspeita de falar. E quando você... Assim, eu não fui orar, eu não tinha isso em mente. Mas quando você me fez a proposta, o que me veio naquele momento foi Abimeleque. Eu poderia ter falado contigo Eude, eu amo Eude, eu amo Jefité. São juízes que eu aprendo e cresço muito quando eu me coloco a estudar. E quando eu lidei, quando o bom ou quando o bem se omite, o mal se apresenta, justamente é quando Jotão ele vai falar sobre a parábola das árvores, que começa lá do 9, vai do 9 ao 15, né? Mas quando você fala do contexto da vida de Abimeleque, sem você ler o contexto e o que vem nos últimos versículos do capítulo 8, você vê que Abimeleque, ele é um filho, ele é rebelde, ele é desobediente, porque quando o povo de Israel, ele pede que Gideão reine sobre eles, não tinha época de monarquia nessa época. Os reinos vizinhos, os inimigos de Israel, tinham esse sistema monárquico. Então Israel olhava para o sistema e falava, queremos para a gente também. Quando você vai ler o livro de Juízes, lá no início, na morte de Josué, porque o período de Juízes acontece quando Josué morre. Josué, ele é sucessor de Moisés. Mas depois de Josué não se tem sucessor. Ele morre. No capítulo 2 vai dizer que Israel ele se esquece do Senhor, que se levanta outra geração que não conhece ao Senhor. E aí, Deus, por causa da rebeldia, por causa que o povo sempre se voltava a sacrificar a ídolos estranhos das nações vizinhas, Deus permitia que Israel caísse nas mãos dos seus inimigos. E nota-se que sempre, e não era assim, ficava na mão dos inimigos, você vai ver todo o livro de Juízes, não era um ano,
Não era meses, não. O povo era oprimido 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, até se lembrar do Senhor. E toda vez que o povo se voltava para Deus, Deus levantava alguém para julgar, não para reinar. Justamente. Tanto é que alguns juízes não reinavam sobre toda a nação de Israel, que nessa época nem era nação, eram tribos. Então, às vezes, era só numa repartição, num local, numa cidade para reinar, de acordo com a necessidade que se apresentava naquela época. Só que, lê aí para mim o versículo 3 na sua versão. Versículo 3. E os irmãos da sua mãe falaram todas essas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois Coração disseram, inclinado. ele é o nosso irmão. Coração inclinado. Olha, coração inclinado. Coração, a minha versão aqui está propenso. O coração daquele povo ele já estava inclinado, porque quando Gideão ele tem a vitória sobre os midianitas, o que eles fazem? Falam, reina sobre nós. Mas não reine somente você. Reine você e a sua descendência. Reine você, seus filhos e seus netos. Eles já estavam com o coração inclinado a não ter o Senhor como rei da nação. Mas ele queria um homem, ele queria uma pessoa, ele queria uma continuidade. Eles já clamavam por monarquia. A gente sabe que isso vai acontecer só no último juiz, que é Samuel. Mas o povo já estava com o coração inclinado, já estava com o coração propenso a querer. O que Abimeleque faz? Abimeleque, como o Gideão ele fala, não reinarei, porque o Senhor reinará sobre vocês. Nem eu, nem a minha descendência vai reinar. Só que Abimeleque, como era um rebelde, e isso não tem nada a ver por ser bastardo, é bom que a gente esclareça isso, porque quando a gente chega mais na frente, que a gente vai ler a história de Jefté, Jefté foi um excelente juiz e era bastardo. Então não tem nada a ver com a bastardia, a rebeldia de Abimeleque. É que ele tinha um coração ruim mesmo. Ele tinha um coração ruim. Ele se aproveita de uma brecha, presta atenção, de uma brecha deixada de um coração que já se inclinava. De um coração que já se inclinava por querer um homem para reinar. O povo já queria, já pedia. Então ele se aproveita dessa brecha. Deixa uma brecha. Ele aproveita a morte do próprio pai. Tanto é que ele se levanta só quando Gideão. E ele sabia que Gideão falou que não reinaria e nem sua descendência reinaria. Então, Abimeleque é um homem rebelde. E quando eu dei esse tema, quando o bom e o bem, ele se omite, quando a gente começa a ler, e aí eu já posso entrar na parábola? Vai lá. Então vamos embora. Aí você pode me interromper e fazer a pergunta que quiser. E aí a Bíblia vai dizer que olha só como é que é o coração dele. Ele maquina. Ele sabe que os outros irmãos poderiam se levantar e falar, não, lembra do que meu pai falou, que a gente não reinaria sobre Israel? Ele maquina, vai até a terra de sua mãe, fala com os seus tios, que já estavam com o coração inclinado a isso, e fala, não, que seja da nossa linhagem, do nosso sangue, da nossa parentela. E oferta, patrocina. O próprio povo patrocina o extermínio dos filhos da geração de Gideão. O próprio povo patrocina esse extermínio, essa carnificina. Só que a Bíblia vai dizer, mais para frente, que Jotão, o filho mais novo, ele consegue escapar. Consegue escapar. E ele se coloca para a nação, para aquele povo, ali diz, por que vocês não escolheram, né, um rei que que tivesse um coração bom para reinar, já que vocês querem um rei, para reinar, para julgar, para ser juiz sobre o povo? E aí ele começa a apresentar que é muito atual. A gente não tem nem tempo, Fábio, para a gente se aprofundar nessa parábola.
Essa palavra vai falar de unção, vai falar de chamado, ela vai falar do ambiente da igreja, do corpo vivo da igreja. Ela vai falar, e aquilo que nós falamos no último culto, que eu tive presente, estava eu, Tatiana, e que a Laísa, ela trouxe uma reflexão de que a gente tem que permanecer no lugar onde nós fomos chamados. E isso também eu acho que contribuiu para que eu desse esses juízes, né, 9, porque é disso que ele vai falar. E aí Jotão, ele começa a falar assim, ó, no versículo 9, quem tiver com a Bíblia, acompanha. Minha versão é Nova Versão Internacional, diz assim: a oliveira, porém, aqui no 8, vamos no 8. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite? Olha a omissão aí. É disso que eu estou falando. Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Ela se omite. E aí continua. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Segunda omissão. Versículo 12. Depois as árvores disseram à videira: venha a ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as outras árvores? Mais uma omissão. Então, a gente vê 3 tipos de omissão. A omissão da unção, que a oliveira representa não somente a unção. A oliveira, a gente sabe que o fruto da oliveira é a azeitona. E da azeitona se extrai o azeite. E quando a gente vai ver as prensas e as etapas do azeite, ela só não omite a unção. A gente sabe que a primeira prensa do azeite, ela serve-se para a unção. A segunda prensa é para o alimento. A gente vai ver que são usados o azeite, né, como o azeite da viúva, para poder fazer os bolos, né, daquela época. Então, a oliveira, ela fornece a unção, o azeite da unção, o azeite do alimento, e eu coloquei aqui, e a luz, que é a terceira prensa. Então, olha só, ela omite, ela diz que ela não vai pagar o preço, ela não vai pagar o preço para liberar da sua unção, do seu alimento e para iluminar. Ela diz: não conte comigo, não conte comigo. E aí as árvores, né, que representa a igreja, pede mais um rei, que é quem? É a figueira. Que aqui vai dizer assim: porém, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? O que são frutos? A não ser alimentos. E aqui a gente pode falar, pode também trazer como frutos do Espírito, como um alimento daquilo que Deus tem dado a mim e a você. E quando a gente se omite, né, olha o perigo, quando você não se coloca, não está na posição ao qual Deus determinou. Porque Deus deu uma função à oliveira, Deus deu uma função à figueira, Deus deu uma função à videira. E quando pedem a videira, diz: deveria eu renunciar ao meu vinho, à minha alegria, que aqui no caso está representando a alegria. E a videira fala: eu não vou pagar o preço. Não vou pagar o preço, a figueira não vou pagar o preço, e a oliveira não vou pagar o preço. Então, quando há omissão daqueles que foram chamados com o propósito da unção, da palavra, para reinar o povo com sabedoria, o espinheiro se apresenta. Ah, a oliveira não quer? Ah, você não quer tomar o lugar ao qual Deus tem colocado você? Ah, a videira, ela não quer compartilhar da sua alegria? Ah, a figueira não quer compartilhar dos alimentos ao qual Deus tem dado a você? Tudo bem.
eu me apresento. E o espinheiro, ele é aquele que hoje nós podemos dizer, Fábio, que são os falsos mestres, os falsos profetas. Por quê? Porque o espinheiro, quando ele se apresenta, ele oferece aquilo que não tem. A oliveira tem, a videira tem, a figueira tem. O espinheiro não tem. Então, o espinheiro, ele representa o mentiroso, ele representa o perverso, porque ele oferece aquilo que não tem. Ele fala, vem abrigar-se debaixo da minha sombra. Desde quando o espinheiro dá sombra? O espinheiro não tem folha. Entende? Então, quando eu disse para você que quando o bem, né, ou quando o bom, ele se omite, o mal ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar, ele vai se aproveitar da brecha que os corações que estão inclinados e distantes do Senhor vai dar. Ele se apresentou porque o povo desejou que ele reinasse. Que ele reinasse. O mesmo povo que ouviu da boca de Gideão que não reinaria, e nem a descendência dele reinaria sobre o povo, nem os filhos, nem os netos. O povo ouviu da boca de Gideão. Mesmo assim, caiu na lábia do espinheiro. E o espinheiro é aquele que, quando chega para reinar, ele chega e oferece aquilo que não tem. Ele não tem. Ele não tem alimento, ele não tem alegria, ele não tem unção, ele não tem sombra, ele não pode dar abrigo, ele oferece aquilo que ele não é. Ele se coloca e se oferece aquilo que não tem. E aí, a igreja paga o preço. O preço do próprio patrocínio do seu coração. Carla, eu me fiz entender? Os irmãos aí se entendeu ou se eu compliquei? E você me diz aí que eu não estou vendo. A galera tá chegando aqui. A Janaína, a Leila apareceu aqui também para mim. Gente, compartilha essa live aí, por favor. Estamos falando da palavra. Compartilha aí, manda lá o aviãozinho para compartilhar. E com certeza vai ser bênção. E no final nós vamos orar pela sua vida, pelo seu ministério. Põe aí o pedido de oração, por favor. A pastora Carla vai estar orando por você no final. Mas, Carla, eu queria te fazer uma pergunta dentro desse contexto muito forte, muito interessante realmente esse tema que está sendo abordado, de que quando o bem não se faz presente, o oposto é o mal se apresentar e reinar ali, né? Não, mas a minha pergunta para você é, para de repente tentar clarear aqui para algumas pessoas, quando o Jotão tem essa revelação, né? Essa revelação é para aquele povo de Siquém, não é isso? Essa revelação, ele está querendo mostrar alguma coisa para esse povo. Não foi bem dessa forma? Sim, porque como eu disse para você, alguns juízes, eles não julgavam toda a nação. Às vezes eram situações que alguma área, né, alguma tribo que sofria e recorria ao Senhor, e o Senhor ele levantava juízes, não reis, porque o Senhor ele queria ser o rei. Entendi. E quando Jotão ele vai trazer essa parábola, né, para esse povo, é como um alerta. Olha o que vocês estão fazendo. Olha quem vocês estão elegendo. Porque Abimeleque, se você for ver outros juízes, é Deus quem levanta. Deus é quem levanta. Deus é quem chama. Abimeleque, ele se ofereceu. Então, foi chamado. Ele traz essa... ele não foi chamado. Ele se ofereceu com astúcia, com engano, com mentira. Ele se aproveitou de uma brecha de um próprio coração inclinado a isso. Tanto não foi a qualquer pessoa. Foi tão astuto
tão esperto, que ele foi na família dele. Ele foi pedir apoio àquele, vocês são ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. Vocês não vão permitir que outros reinem no meu lugar. Então, ele era astuto, ele era mau. Era mau. Malicioso. Astuto. Muito astuto, malicioso, perverso, ruim, coração mau. Ele não tinha nenhuma bondade nele. Não não havia bondade. Então, nessa matança, tá congelando um pouquinho, tá me ouvindo bem? Desligou. Nessa matança que Abimeleque é arquiteta junto com o povo de Siquém, você colocou muito bem, o povo de Siquém praticamente patrocina tudo isso, né? Então Jotão é o único que escapa e ele traz essa palavra revelada para chamar atenção, para trazer alerta para o povo, né? Sim. A Tatiana colocou muito bem aqui, olha, os justos engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É mais ou menos isso, né? Justamente, quando o bem não se apresenta, o mal ele vem para dominar. Correto? Sim. E aí, Jotão... Sim, pode falar, perdão. Jotão, ele entra nesse contexto para justamente trazer esse alerta, para trazer essa palavra reveladora de despertamento para o povo, que como você colocou bem, isso é interessante, o povo, os siquemitas aceitam esse reinado de Abimeleque, até porque, como você disse, Gideão não aceitou, mas eles seguiram aquela linhagem e o coração deles estavam propenso para isso. Mas, como nós já estamos aqui falando, Abimeleque, ele não tinha uma característica, um perfil de uma pessoa boa, de uma pessoa que queria reinar segundo os padrões de Deus. Vamos deixar isso bem claro, né? Ele se aproveitou que seu pai morre, cria o desejo no coração dele, e aí ele começa astuciosamente a preparar esse reinado, né? E aí você depois falou dessa videira, dessa revelação, dessa parábola. Eu também fiz alguma anotação que ele traz aqui, né? Eu fui anotando que a videira justamente é essa igreja, né? Somos a videira, né? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, que nós somos a videira verdadeira, só a igreja é essa videira. A oliva traz essa unção, a derramação do Espírito Santo, os dons espirituais, como você mesmo colocou. A figueira são as profecias, revelações, né? Tudo que está ligado a Israel e a nós, no tempo hoje da graça, simboliza essa figueira, né? Como a minha anotação que foi colocada, os profetas e revelações. Mas o interessante também, como você disse aí do espinheiro, e eu anotei aqui, eu fiz uma anotação pessoal, além do que você falou do espinheiro, eu fiz uma anotação dizendo que esse espinheiro também, trazendo para o individual, é a nossa natureza humana. Esse espinheiro é a nossa natureza humana, podemos dizer assim, né? Que fere pessoas, as nossas escolhas erradas, sem a direção de Deus, que era o caso de Abimeleque. Um homem mau, astuto, vingativo, mentiroso. Então, a natureza humana de Abimeleque, que era o mal prefigurado nele, foi o que reinou sobre os siquemitas. Então, trazendo para nós, né, essa figueira, esse espinheiro, simboliza também para a gente a nossa natureza humana, que muitas vezes precisa também ser abatida, precisa ser denunciada, vencida, né? Porque quando nós damos lugar a essa natureza humana, nós muitas vezes vamos ferir alguém. E foi o que fez Abimeleque também, né? E eu achei isso muito interessante, porque dentro desse tema, quando o bem não se apresenta, o mal vai se apresentar. Então, quando nós não fazemos aquilo que realmente precisamos fazer, não se colocamos na presença de Deus como precisamos nos colocar, quando não nos posicionamos e sabendo o que precisamos fazer, a Bíblia vai dizer também, abre parênteses aí, que quando
eu sei o que fazer e não faço, eu estou pecando. Exatamente. Pecando. Mas, porém, eu fiquei pensando, muito além disso, é entender que eu sei o que eu preciso fazer e não faço, eu peco, já está desagradando a Deus, e muito mais do que isso, o mal agora se apresenta. Além de desagradar a Deus, o mal se apresenta, o mal passa a reinar, né? Então, assim, essa natureza humana, que significa o espelho, eu fiquei pensando muito nisso, né? Somos nós que precisamos a cada dia, nessa renúncia, né? Nessa abdicação do nosso eu, como diz o apóstolo Paulo em tantas outras passagens, né? Que ele mortifica isso. Então, eu achei isso muito interessante, eu anotei isso, que esse espinheiro significa a nossa natureza humana. E agora, como igreja, quando a igreja não faz o seu papel, o mal quer reinar. Correto? Sim, sim. Porque o falso profeta, o falso profeta, ele vai se aproveitar daquele que não busca, daquele que não lê a palavra, daquele que não se consagra ao Senhor, daquele que não busca conhecer a verdade. Então, o falso profeta, ele se apresenta para aqueles que são carentes de conhecimento, carentes da verdade, carentes da verdade. E quando você traz essa natureza humana, né, nós, espinheiro, assim, como eu falo, a gente lê a palavra e cada um vai ter sua interpretação, que o próprio Espírito vai trazer essa interpretação no nosso coração. Mas, muitas das vezes, a natureza humana nossa não é o espinheiro, porque o espinheiro ele não tem atributo nenhum de Deus. Por que Abimeleque se apresenta? Se apresenta sem atributo nenhum. Não tem nada que olhe para ele e fala, reine e julgue o meu povo. Senão Deus teria levantado ele. Porque todos os juízes foram levantados pelo... E Deus, olha para Abimeleque e não vê atributo. Então ele se coloca, ele se engrandece. Quando você traz natureza humana, eu já olho essa não renunciar, a falta de renúncia, porque todo aquele que tem um chamado do Senhor específico, e aqui tem chamado da palavra, Laísa, tem o chamado da palavra Tatiana, tem o chamado à palavra, e muitas das vezes a gente tem que pagar o preço, a gente tem que renunciar a muita coisa para que o ministério do Senhor, o chamado do Senhor seja cumprido. Então, eu vejo dessa forma, quando a natureza humana grita e você não cumpre aquilo ao qual Deus te chamou, te separou, te ungiu, sabe? E o espinheiro é aquele que não tem atributo. Ele vai ferir, não tem bondade nele, não tem nada. Ele não foi chamado por Deus, ele é um ganancioso, ele é um aproveitador, ele é um usurpador. Entende? Então, aqueles que o Senhor chama, né, para a manifestação da sua glória, não tem nada a ver com espinheiro. Isso é o que Deus fala comigo, tá bom, Fábio? Mas eu entendi a sua colocação. A oliveira, a figueira, teve as suas manifestações carnais, de se omitir, de não querer, né? Mas o espinheiro não tem nada, ele só tem espinho. Ele não tem folha, ele não tem fruto, ele não tem nada. Tem nada. Assim, o que eu queria dizer dentro disso é o seguinte, que realmente endossar e fechar o que você está falando. Quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer pra gente, eu quero trazer aqui esqueci agora a palavra. Eu quero ilustrar que esse espinheiro se apresenta em nós. Essa natureza humana. Sim. Essa carne, como a Francina colocou aqui, ó. A quem estamos alimentando? A carne ou o espírito? Então, quando eu me omito em fazer aquilo que Deus quer para mim, e não entro nesse posicionamento, nesse querer do Espírito Santo para minha vida, o que vai reinar é a nossa natureza humana. O que vai reinar
a carne se apresenta. Justamente. Entendi. E quais são os frutos da carne? É ferir o próximo, é maltratar, é porfia. Gálatas 5 vai falar lá os frutos da carne. Então, dentro do que você falou, quando eu não faço o bem, quando eu não estou no propósito, naquilo que Deus quer para mim, automaticamente o que vai reinar é o espinheiro em mim, é a velha criatura. Que Paulo diz que nós estamos nessa luta constante. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu olhei para esse espinheiro, eu pensei nisso, nessa natureza humana, que quer falar fortemente. Tanto que eu anotei, essa natureza humana que fere pessoas, que fere o seu próximo. Agora, ao oposto disso, quando eu estou no querer de Deus, no propósito, renunciando, o que vai reinar em mim são as coisas boas que o Senhor tem para mim. A paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, né? E isso vai reinar. Haja vista que, trazendo para Abimeleque, em Abimeleque não tinha nada de bom. Vamos deixar claro aqui. Abimeleque não tinha nada de bom. Mas, trazendo para nós, a gente estamos nessa luta constante. Agora, quando eu meditei também, eu pensei na igreja. Como igreja, como instituição, como placa de denominação, quando a igreja não pratica os bens, o bom, a bênção, os frutos do Espírito, sabe? Tudo aquilo que o Senhor já decretou e deixou para a igreja, a tendência é o Abimeleque, o nosso adversário, querer reinar dentro desse contexto. Também pensei nisso. Quando a igreja não faz o seu papel, o Abimeleque, o mal, vai querer se apresentar de várias maneiras dentro do nosso meio. Estou falando agora no sentido de placa de denominação, de instituição. Então, a igreja do Senhor, tanto denominação como a igreja universal, ela precisa praticar isso, praticar as bênçãos, praticar o que é bom, praticar o ID, para que esse mal não se apresente, para que essa natureza de Abimeleque não reine no nosso meio, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, esperando brecha. Então, quando eu fiquei meditando nessa parábola, eu pensei também não só no campo individual, como ser humano, como crente, mas pensei também como igreja. A igreja precisa, todos os dias, se encaixar nesse querer do Senhor. A igreja precisa entender qual é o seu propósito, para que Abimeleque não entre, para que Abimeleque não se apresente no nosso meio. Como essa palavra ela é ampla. Por quê? Quando a gente vai ampliar isso, trazer para o mundo, você vê a importância da igreja estar presente. Estar presente, ativa, pregando a palavra, na rua, influenciando. Isso aí. Entende? Olha como é que já ampliamos. Olha como é que a gente já ampliou. Essa passagem é poderosa. E aí você vê, quando a igreja ela não está atuante, o mal opera, né? Os apóstolos lá da Manancial, eles sempre falam que a terra ela não está pior por causa da presença da igreja. Correto. A presença da igreja faz toda a diferença. E é verdade. Porque a gente, os locais, quando a igreja é ativa, a igreja se apresenta, cumpre a função do ID, a tendência é que o mal se afaste. É por isso que a igreja não pode ser omissa. A igreja ela não pode ter medo de proclamar o evangelho nas ruas, né? Os cultos, o evangelho tem que acontecer, porque se a igreja ela não está ativa nas comunidades, na cidade, no país, certamente o governo será outro. Entende? O governo da cidade. Entende. E agora você falou uma coisa muito interessante que me veio agora à mente. Quando a igreja não faz o seu papel, quando a igreja precisa estar nas comunidades, nas ruas,
fazendo o seu papel de id, me veio agora na minha mente o seguinte, que muitas vezes algumas pessoas, né, falam assim, né, uma igreja do lado da outra. Pastor fulano de tal abriu uma igreja do lado da outra. Poxa, ele poderia abrir a igreja um pouquinho mais distante, não muito perto. Aí você falou isso, aí me veio aqui ao meu coração. Independente dessa logística de ser perto ou não, o principal é que quanto mais igrejas próximas dentro dessa localidade, melhor será, porque a amplitude do bem há de se crescer. A tendência é a igreja avançar, a localidade entrar nas portas da casa do Senhor e esse mal diminuir. Então, parando para pensar bem, independente da logística geográfica, se está uma do lado da outra ou uma de frente para outra, o mais importante não é ficar pensando que uma está do lado do outro. O mais importante é que, se o fulano abrir uma igreja em frente à minha, glória a Deus, que Deus envie almas para ele lá. Mas o mais importante é pensar que o reino cresce e que o mal vai perdendo sua força. Você colocou muito bem aí, e a gente vê muito bem isso, né? Que quanto mais igrejas dentro do lugar, menos a criminalidade vai diminuindo, porque com certeza, quando a igreja faz esse papel de orar pela localidade, a criminalidade vai diminuindo. Não vamos consertar. Deixamos claro aqui, tá, cara? A igreja não vai consertar isso, mas pode minimizar. Pode diminuir. A influência. É o que a gente costuma dizer. Nós precisamos aprender e a buscar que nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra. A igreja é isso. É o que Efésio, Paulo vai dizer lá em Efésios. A gente tem que convergir céus e terras. E como é que essa convergência acontece? Como é que a gente traz do céu para a terra? É através da minha vida e da sua vida. É isso aí. Tem uma grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você. Eles são de Deus. A igreja ela tem que sair das paredes. Está me representando. Uma alimentação. Entende essa palavra? É ampla. A palavra é ampla, né? E aí quando você... O mal toma conta. Toma conta pela brecha do desejo carnal. Justamente. Quando a gente não jejua, não ora, não está buscando a Deus, a tendência é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, esse Abimeleque, vamos colocar assim, passar a reinar em nós, né? Essa natureza ruim. Então, assim, eu achei muito isso interessante, até porque, eu confesso a você, eu já pensei muito nisso. E às vezes a gente olha assim e diz, poxa, fulano abriu uma igreja quase de frente para outra. Cara, será que ele não podia abrir um pouquinho mais para lá? Mas olhando para o contexto e olhando para esse tema que você propôs, não importa. O importante é que o reino cresça. O importante é que esse pastor lá, ele faça o papel dele lá como igreja. E que o mal não reine na nossa localidade. Porque aí corre o perigo, tanto da minha igreja como a dele, ser assaltada, né? O índice de assalto piorar. Então, parando para pensar de uma forma coerente, não importa, geograficamente falando, se o fulano abriu a 3 metros da minha. Que Deus envie almas para ele lá, pô. O importante é que o reino cresça. Vamos trazer essa nós nos colocamos como os grandes julgadores, né? E a gente muitas das vezes não, a minha bandeira denominacional é melhor. Não, aqui pega a verdade. Lá, e a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo. Chegam para Paulo e falam assim, Paulo, andam falando de Jesus, andam pregando Jesus por intenção errada. Promover. As intenções boas do ano fazendo. Sabe o que Paulo diz? Paulo fala, não importa. O importante é que o nome de Jesus está sendo pregado.
Não importa. Paulo tinha uma visão totalmente diferente da nossa. A gente se sente absoluto, né? A gente se sente absoluto como placa de denominação, né? Se sente absoluto na localidade, né? E aí gera esse choque. E aí, olhando realmente para Paulo, a gente vai ver que Paulo estava pensando em reino. Paulo estava pensando em reino. Paulo estava pensando em placa. O importante é que o nome de Jesus está sendo pregado. Sabe? Justamente. Os motivos do coração da pessoa. Como ele vai te falar correto, sobre isso? Correto. Eu achei muito mesmo interessante essa questão do espinheiro, né? Esse espinheiro foi quando eu parei já no final para ficar meditando sobre essa questão do espinheiro, que nos traz essa lição assim, muito forte de que esse espinheiro representando o mal, ele realmente quer atuar quando nós não fazemos o nosso papel. Você colocou bem, quando nós não nos posicionamos, quando a igreja, você deu um exemplo aí, quando a igreja não sai para a rua, né, a gente está abrindo brechas para que esse Abimeleque entre. E no individual mais ainda, né? No individual, então, falando de cada crente, de cada pessoa, quão profundo é isso, né? Paulo vai dizendo que a gente precisa, ele diz lá, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, é uma luta diária, é um processo de cada dia renunciarmos à nossa vontade para que esse Abimeleque não venha entrar em nós. Eu amei esse tema, né? Quando o bem se omite, o mal se apresenta. Quando eu li esse tema, Carla, eu pensei o seguinte, é bem no automático, né? Quando eu não faço, ele entra. Sim. É bem no automático. Quando você não se posiciona, a Bíblia é bem clara aqui esse texto, quando você não se posiciona, quando você não renuncia, quando renunciar a si mesmo, o mal ele se apresenta. E aqui, quando você vai ver o versículo 15, o espinheiro, ele é tão, que diz aqui, olha, o 15, Fábio, diz aqui, ó, o espinheiro de árvores, o versículo 15. O espinheiro disse às árvores, se realmente urgir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. No contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha que profundidade esse 15. Ele oferece aquilo que não tem, ele põe medo para que os outros se submetam à autoridade dele, ele põe medo, ele reina no medo, botando terror. Se não se submeter a mim, se não vier se abrigar debaixo daquilo que eu não tenho, mas você tem que fazer, sairá fogo. E eu vou consumir até o cedro do Líbano. Cedro, algumas passagens, Deus, ele fala sobre muitas coisas na Bíblia. Eu trouxe aqui para a gente fechar, eu nem sei quantas horas a gente já está aqui na live, acredito que a gente já esteja terminando. Isso. Uma hora. E aí, quando se não se abrigar, eu vou tacar fogo em tudo, até nos cedros do Líbano. O salmista, no Salmo 92, várias passagens bíblicas com representação do cedro. Deus vai falar de várias formas através dessa representação dessa árvore. Mas o Salmo 92, que o Salmo 92 é o seguinte, ele vai comparar o cedro ao crescimento do justo, ao crescimento espiritual. Porque o cedro, ele que dá sombra às outras árvores. Ele sobe a estatura dele de 30 metros de altura e ele dá sombra. Aí o espinheiro fala, se não se submeter a mim, eu vou queimar até aqueles que podem dar. Até aqueles. Eu não dou sombra não, mas o sombreiro eu vou queimar. Eu não vou permitir o crescimento da igreja. Eu não permito o crescimento espiritual. Eu vou tacar fogo em todo mundo. Então, ele governa a partir do medo. Ele
amedronta para poder ter aquele submisso a si. Assim, Fábio, esse texto, ele é... Tatiana pode pregar, Laísa, Deus vai dar para você outra medida, vai dar outra medida para Tatiana, vai dar outra medida para Laísa, e vocês vão pregar aí no Rio de Janeiro ou no Brasil, aonde Deus enviar, porque Deus vai dar uma medida excelente dessa palavra para esses pregadores que estão presentes aí na live, eu tenho certeza disso, porque é muito amplo. É muito amplo, né? É muito amplo, é muito forte esse tema de bem atual, né? Como você colocou, é um tema bem atual mesmo para nós, de alerta. Essa parábola traz realmente esse cunho de alerta, de despertamento, em relação principalmente ao nosso chamado, né? Eu estava conversando ontem com a Laísa sobre essa questão do chamado, né? Que infelizmente muitas pessoas observa, né, Carla? Porque o coração a gente não conhece. Mas pelo que a gente vê no decorrer do tempo, parece que muitas pessoas estão na casa do Senhor, com muita tristeza eu falo isso, parecem que não dão atenção verdadeiramente para o chamado no qual o Senhor chamou por uma grande obra. A gente já está, como diz o ditado, carecas de saber que a gente não foi escolhido à toa. Nós fomos escolhidos para uma obra. Nós fomos escolhidos para uma obra específica. Eu, você, a igreja foi chamada para uma obra. Mas a gente consegue, às vezes, perceber, não afirmar com muita clareza, mas perceber que, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo nesse tema. Né? Sabe que deu seu chamado, mas parece que, poxa, o tempo está passando, né? Não estou nem aí, aparentemente não estou nem aí para isso, e acabam escolhendo outros caminhos, outras coisas, né? Por que você está falando isso, irmão Fábio? Porque quando oposto disso, quando eu e você escolhemos pagar um preço por causa do chamado, a gente vive uma vida totalmente diferente daquilo que nós queríamos, né? É aquela velha história, você tem que abrir mão do teu sono para acordar de madrugada para orar. Você abre mão do teu sono para ligar para alguém que está precisando e você também está precisando, muitas vezes, até mais daquela pessoa que você está ligando. Mas a gente ainda encontra, eu fico muito triste, de ver pessoas que o tempo passa e ela preferiu escolher apenas estar na casa do Senhor, sentada ali, adorando, louvando, vai lá, adora e volta. E parece que esqueceu que há um propósito. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, Carlos, capítulo 15, acho que é o 15 ou 16, vai dizendo que não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Olha aí o texto. Para que vades e deis fruto. E que esse fruto permaneça. Então, assim, é com muita tristeza, eu quero compartilhar aqui nessa noite, pessoas que ainda estão na casa do Pai, na casa do Abba, e parece que ainda não entendeu o propósito, Carla. É necessário a gente orar, é necessário rever esse texto de Juízes 9, né? E ver enxergar a profundidade dessa parábola para ver se traz um despertamento. Porque a gente fala, às vezes, de pessoas que a gente sabe que tem chamado, que tem propósito, que Deus tem uma obra muito grande, mas parece que ainda não se despertou, não entendeu, né? Não entendeu a sua real identidade no reino. Então, assim, vamos caminhando para o fim de orarmos por essas pessoas que estão na casa do Abba ainda e ainda não entenderam que Deus tem uma obra, que Deus tem um chamado e que é necessário, não por opressão, por obrigação, mas por amor, de entender que Deus tem uma obra na vida de cada um. E que quando essa obra não acontece, quando eu não pratico, quando eu não me posiciono, como você falou bem, uma palavra qualificou Abimeleque, rebelde, é uma palavra pesada, mas é uma palavra atual, tá? Vamos ser bem claro, é uma palavra pesada,
mas é uma palavra atual. E quando nos colocamos com rebeldia, o que é se colocar com rebeldia? É não aceitar. É não aceitar aquilo que o Pai tem para nós e fazemos ao contrário. Então, eu acho que vale a pena nós terminarmos essa live orando, pedindo a Deus, não só a igreja do Senhor, mas que no individual, né, nossos irmãos se despertem para o chamado, para aquilo que Deus tem na vida de cada um. Porque é essa questão que faz a diferença, cara. E aqui eu quero terminar também dizendo, nós não fomos escolhidos à toa. Não viemos o evangelho à toa, né? A gente nem queria vir para o evangelho. Essa é a verdade, né? Nós nem queríamos vir. Na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma, né? Carla também não tinha pretensão nenhuma. Mas diz o texto que foi ele que nos escolheu. Eu estou falando isso, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, cara. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. E Ele está dizendo para nós nessa noite, atentamos, despertamos para o chamado, para o posicionamento que Deus tem para a sua vida. Porque, ao contrário disso, Abimeleque, canta lá Bachúria, Abimeleque vai querer se apresentar, vai querer reinar, né? E aí, nesse reinado, só haverá prejuízos, declínios. Mas quando o Espírito Santo passa a reinar na vida daquele que se posiciona, na vida daquele que se apresenta diante de Deus, Abimeleque não tem força. Abimeleque perde as forças. Abimeleque não consegue. Ele não tem campo. Ele não tem brecha. E é nessa noite eu quero já liberar essa palavra, que os irmãos que estão nos assistindo entendam que o Espírito Santo tem um chamado na tua vida. Se posicione enquanto é tempo. Se posicione enquanto é cedo. Entra no querer de Deus. Entra na vontade. Peça a Deus a direção para que você consiga experimentar as bênçãos sem limites, a glória, os milagres. Vou falar também as lutas, porém passageiras, mas é através dela que nós experimentamos o agir, o sobrenatural, a glória da segunda casa sobre as nossas vidas. Então, Carla, eu acho que é realmente muito forte esse tema, né? É um leque de aprendizagem para a gente, de percebermos que quando não nos posicionamos, o mal se apresenta. Tremendo isso. Sim. E aí eu quero já te dar essa oportunidade para você orar, né, pelo aquilo que o Espírito Santo também possa gerar no teu coração, mas quando você falava aí, me vinha isso no meu coração, né, que a gente precisa se posicionar, né, mais para o querer e a vontade de Deus, para que possamos experimentar coisas grandes e firmes que às vezes ainda não experimentamos, né? Porque o coração de Deus está desejoso de fazer grandes coisas para conosco. Haja vista que estamos nessa luta, como o apóstolo Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. E aí a gente entra nesse texto de novo, né? Deixando Abimeleque entrar e reinar, o mal se apresenta. Então a igreja também precisa, como igreja, como placa de denominação, a igreja precisa cada dia se posicionar, estar mais diante de Deus, para que o mal não entre, né, na igreja, não faça uma destruição. E para fechar, o que você falou é muito interessante, é uma verdade, né? A igreja, quando ela faz o seu papel como placa de denominação, como igreja, a nossa localidade, ela consegue experimentar paz, né? Ela consegue viver melhor, a gente consegue sair à rua. Então, assim, enquanto a igreja está sobre a face da terra, que possamos ainda viver dias melhores para nossas vidas. Amém. E para a igreja do Senhor, né? Lembrando que, infelizmente, esse mal está por perto de nós. Mas eu queria deixar essa palavra e queria te dar essa oportunidade para você falar e orar por essas vidas que estão aqui nos assistindo, né? Se alguém tem um pedido aí, põe um pedido de oração aí. Nós vamos também orar pelos pedidos, mas queria te dar essa oportunidade, cara, para você orar
sobre esse tema, sobre essa dimensão que a gente está falando aqui hoje. Amém. Amém, amém. Depois, Fábio, você me diz aí o parecer, né, dar o feedback do que os irmãos acharam, do que foi feito, porque não está aparecendo para mim, mas vamos orar sim. Encurte suas cabeças, tá? No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Que não haja presunção em nós, em achar que nós somos merecedores do que o Senhor tem nos dado, porque nada que temos é de nós. Nada que recebemos é de nós, tudo vem do alto, tudo é permissão do Senhor, tudo é presente do céu, porque um dia o Senhor nos escolheu, diz a tua palavra, ainda no ventre da nossa mãe, quando a gente não era nem formado, informe, vazio, o Senhor nos teceu com um propósito que tem sido, Senhor, manifestado nos dias atuais. O Senhor nos chamou para os dias atuais, porque cada dia, cada tempo tem os seus profetas, tem os seus chamados, Aleluia. Tem os Meu Deus, o qual o Senhor levanta com uma unção específica para pregar a salvação, para manifestar Cristo, e que nós possamos ser aquilo que um dia Paulo descreveu na carta aos Coríntios, que sejamos cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus, criado aos perdidos. Deus diz que aqueles que estão lá fora aguardam ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos teus filhos. Os teus filhos estão chamados para um propósito, para manifestar a sua glória, assim como Paulo mesmo diz em Efésios, Senhor, que possamos contos de céus e terra através da nossa vida, Pai, porque nós precisamos carregar a glória, carregar a Deus. Nós somos a alma nos dias atuais. Nós precisamos a tua presença. Não haja pretensão em nós. Deus, aleluia. Deus é dado. Meu Deus. Não for permitido. Então, que haja pensamento espiritual nos dias atuais. Nas igrejas, Senhor, atuais, aquelas que proclamam o seu nome, precisam ser avivadas, mas precisa começar em cada um de nós, colocar diante da obediência a palavra. Senhor, na unção que temos recebido, na alegria que nós temos do Senhor e do Espírito. Que no nome de Jesus, toda a apatia, Senhor, toda a carnalidade, meu Pai, que tem querido gritar de nós damos uma ordem, né? Não há espaço para ti. A santidade, a santificação, que haja consagração, que haja entendimento do propósito ao qual estabeleceu no nosso ministério, na nossa vida, o chamado ao qual não é, Senhor, que eu, Fábio, Lais, aqueles que estão presentes, venha diminuir para que a tua glória seja manifesta. Jesus venha a aparecer. Esse é o intuito e a intenção do nosso coração. Que todo espinheiro que ainda queira sobressair para matar a unção, para matar o alimento, para matar a alegria, caia por terra hoje. No nome de Jesus. E que o nosso coração se incline para o Senhor, para obedecer a vontade, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam edificadas. Esse é o motivo ao qual o Senhor tem nos levantado nessa geração. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Você orou aí algo muito interessante, né? Eu peguei aqui para mim, que o espinheiro não venha sufocar a unção. Meu Deus. Né? Que o espinheiro do dia a dia da nossa vida não venha sufocar essa unção, que é muito maior sobre as nossas vidas, amém? Quero liberar essa palavra que a Carla orou aí, que o espinheiro não venha sufocar a bacante oremanaia, a unção de Deus sobre a tua vida. Alava sudioma, alava cérebro, canta lá, que o espinheiro da Eva suidioma,
Que o espinheiro não venha sufocar a unção que já está sobre a tua vida nessa noite. Pega essa palavra profética aí. Nada pode, nem o espinheiro, nem o Abimeleque venha sufocar, venha frustrar a unção que já está sobre a sua vida nessa noite. Pois operando ele, quem impedirá? Amém? Aleluia. Olha só, pastora Carla, aqui ó, a Tatiana colocou assim ó, deixa eu ler aqui alguns comentários. Olha, botou assim ó, a Laísa colocou aqui, as pessoas acham que o chamado é só o que elas gostam de fazer, não querem renunciar. Verdade, né? O chamado não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer para minha vida, né? Aí a Tatiana colocou também aqui, ó. Pois é, amigo, é desse jeito. O povo que, infelizmente, se acomodaram. Verdade, né? Não podemos nos acomodar. A igreja, você falou bem, é ativa. Você falou a palavra certa, é ativa. Francina colocou também aqui, ó, o evangelho é renúncia. É isso aí, o evangelho é renúncia, né? A Tatiana colocou, não entende que quando começamos a subir, as turbulências serão maiores, mas os nossos pés chegarão aonde Deus tem o seu propósito em nossas vidas. Isso é profético, hein? Isso é forte, hein? Pegou aí, Carla? Nós não entendemos quando subimos. Porque a Tatiana quis dizer o seguinte, quando subimos, temos turbulência. Mas os nossos pés vão chegar aonde Deus quer. Eita! Pegou aí, Carla? Então, todo aquele que se aproxima de Deus tem turbulência. Elevar a idioma. Mas vai chegar onde Deus quer. Vai chegar no propósito. Aleluia. Pegou aí nessa noite? Aleluia. E é isso que a gente estava conversando, né? Quando a gente aceita o chamado, é turbulência. Mas tenha certeza, tu vai chegar. Tu vai chegar onde precisa. Eita. Aí, Tatiana agora foi usada com força, hein? Aleluia. Tatiana foi usada com força agora. Amém? Amém. Alguns comentários que a gente coloquei, os irmãos colocaram aqui. Minha amiga, foi um prazer. Abençoado, mais uma vez. Sou suspeito em falar, né? A gente... Eu vou ficar aqui rasgando seda. Com você não dá, né? Você já é do coração, a gente já está dentro desse contexto de live, de amizade. Eu quero te agradecer, pedir ao Senhor também que te abençoe mais e mais nessa caminhada, seu ministério, que convites continuem chegando para a tua vida, que você não pare. Eu quero lançar essa palavra também profética para a sua vida. E quanto maior você subir, quanto mais turbulência, mais você chegue aonde Deus tem para a tua vida. Pegou aí? Então, quanto mais turbulências, mais o Senhor te leve para onde Ele quer. Porque Ele te chamou para você ir longe. Amém, Carla? Vai levar a Súria. Amém. Deus te chamou para ir longe. Deus te chamou para ir longe. E nada pode te prender. Esse espinheiro que tu está passando não vai te sufocar a unção que está sobre a tua vida. Alavassúria de Omenevácia. E ele manda te dizer assim, ó, anota aí, que o seu tempo nessa casa está acabando. Alavassúria de Omenevácia. O tempo aí nessa casa está acabando. O Deus que te prometeu vai cumprir, porque Ele tem contigo uma obra muito grande. Eu falo e vejo na sua vida, Carla, você falando para muita gente, para muitas mulheres, para pessoas, para casais. Ele manda te dizer que grande é a obra. Aleluia. Ninguém dá nada por você. Tu é escolhida do Senhor. Não importa. Tu vai chegar. Teus pés vão chegar aonde Deus quer. Xerianda lavassúria, redará sede uma. Então anota aí nessa noite a chave. Seu tempo nessa casa está acabando. Aleluia.
vai haver um movimento da parte do Senhor, que Ele vai te arrancar desse lugar. E nesse arrancar, Ele vai te levar para um lugar de glória. Foi a mesma palavra que Ele falou para mim e para a Laisa. Vou te levar para um lugar de paz. Anota isso nessa noite, varoa. Deus falou para mim e para a Laisa lá em 2019. Vou te levar para um lugar de paz. E o Espírito Santo está mandando te falar aqui. Vou te levar para um lugar de paz. Você e a sua casa. O relógio aí está correndo para a tua saída. Para o próximo ano que vai entrar. Pode acontecer o que for na terra. Mas ele diz, para a tua vida eu vou cumprir promessa. Eu vou fazer um movimento. Lava, súbia, ela é bacanta, Lácia. Eu vou fazer um movimento, Carla, que ele vai te arrancar dessa casa. Porque ele conhece o teu coração. Você nunca me falou nada, mas ele está me revelando aqui nessa noite. Conheça o teu coração em relação a esse lugar onde tu mora, a essa localidade. E ele te diz, vou te arrancar. Vai chegar convite, vai chegar um movimento de Deus. Tu vai entender que é a hora de ir embora. Amém. Anota isso aí e aguarda o movimento dos teus vivos. Que antes de terminar o ano, antes do dia 31, o Senhor vai fazer um mover muito grande na tua vida. O sobrenatural vem chegando para você. Alá, faci, proverrécia. O sobrenatural vem chegando. Suas lágrimas não são em vão. Ele é contigo. Prepara a agenda, prepara a caneta, porque ainda tem muito convite, muita igreja, muito congresso, muito alavacebe a palestra, muito o Senhor ainda tem para te levar. Porque enquanto você fala, Ele trabalha por ti. Enquanto você ministra, Ele trabalha por você. Recebe isso da parte do teu Deus nessa noite. Alabará, Célia. Ele está aqui conosco nessa live. Aleluia. Colhendo as suas lágrimas, te carregando no colo e dizendo para você, minha filha, eu sou contigo. Operando eu, quem pedirá? Alavaçuia. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Prepara o culto de ação de graça que tu vai dar, porque tu já falou para Deus que tu quer assim, e quer assim, e quer assim, e quer assado. Tu disse para Deus, Senhor, eu quero assim e quero assado. E ele diz, vou fazer, vou te dar. Aguarda somente, porque operando ele quem pedirá. Amém, varão? Amém. Minha amiga, Deus te abençoe. Tá? Quero aproveitar também e dizer para os irmãos que participaram, nossa irmã Graziele, Tatiana, Francina, Lidiane, que apareceu aqui, o Douglas apareceu aqui de relance também. Não sei se ainda está nos assistindo. Um abraço para todos que participaram dessa live. Irmã Elisângela também apareceu aqui agora, amém. Deus abençoe. E eu quero aproveitar, Carla, como eu disse aqui no início, para a gente fechar, mês que vem nós vamos voltar com uma outra live. Né? Amém. Com essa nova modalidade que a gente está fazendo agora com essas lives, conversando com o Fábio Cruz. Então eu disse no início, né, que a próxima live nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e já vou deixar aqui para os irmãos, né? Que algumas pessoas já me procuraram, me chamaram no Zap e estão com dúvida a respeito dessa questão. Então já vou lançar aqui para você já ficar nos acompanhando e aguardar que mês que vem, se eu não me engano, a primeira segunda-feira de agosto, não é isso, Carla? A gente vai entrar aqui novamente para falar sobre esse tema. Tá? Qual é o tema, irmão Fábio? O que é ser cheio do Espírito Santo? Esse é o tema. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu já estou dando uma dica aí. E aí a gente, dentro desse tema, a gente vai falar muita coisa, tem muita dúvida para ser tirada. Tem gente, vou dar só uma palhinha, Carla, tem gente que não é batizado com o Espírito Santo e pensa que não está cheio do Espírito. Será que ele está cheio ou não está cheio? Está
está vazio? Né? Será que está vazio? Mas ele não fala em línguas. Mas será que ele está vazio e não é cheio do Espírito Santo ou não? Então, vou deixar por aí só para aguçar. O que é ser cheio do Espírito Santo? Então, na próxima live, mês que vem, nós vamos começar com esse tema abençoado que vai gerar, assim, muita coisa para a gente falar. Eu acho que 2 horas vai ser pouco, hein, Carla? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, amém? Pod Cruz, olha lá, a Tatiana está colocando aqui, o Pod Cruz. Esse negócio de podcast aí é um projeto que eu também estou querendo, estou esperando o Senhor, de repente, me abençoar com um espaço aí para a gente fazer esse podcast conversando com o Fábio Cruz, quem sabe, né? Mas eu estou começando aqui pelo Instagram. Então, próxima live, o tema para a gente conversar é o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, gente, que Deus te abençoe. Um abraço, uma semana de vitória para todos. Carla, que Deus poderosamente faça uma grande obra na tua vida. Anota aí tudo, tá, Farô? Anota o que o Espírito Santo falou e guarda na tábua do coração. Gente, um abraço. Douglas, DG, sobrinho do coração, Tati. Gente, fique na paz. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Amém, Carla? Pai, minha amiga. Paz, meus queridos. A paz. E aí, galera? E aí, gente? Esse foi só o início, foi só a primeira live aí. Pod Cruz. Tatiana é tremendo, gostei. Mas é de Deus, Tati, é de Deus, é de Deus. Tô querendo fazer um podcast mesmo. E aí a gente vai começar aqui, mês que vem. Além da pastora Carla, tem a pastora Lúcia também, tá? Já tô dando a dica aqui, ó. Tem a pastora Lúcia, tem o pastor Rodrigo, tem a Tatiana também, que vai fazer a live com a gente. Então vamos escolher uns temas bastante interessantes para vocês e a gente tirar dúvida da galera. A galera às vezes tem dúvida. O que é dízimo? Posso dizimar ou não posso dizimar? Dízimo é obrigatório ou não é? Então a gente vai falar aí sobre muita coisa e vários temas, e o próximo tema é esse, já deixando a palhinha para você. O que é ser cheio? O que é estar cheio do Espírito Santo? Então, se você tem dúvida, você aguarda aí com a gente, vai estudando, vai lendo aí. Quando chegar essa live, vai ser a sua oportunidade de aprender biblicamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, gente? Então, fique na paz. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer a Leila, que passou aqui também. A Leila entrou aqui. Janaína Guedes. Oh, meu Deus, só gente boa. Só gente boa de Bíblia. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Que o espinheiro da sua vida não sufoque a unção que está sobre você. Eu vou repetir e vou terminar. Que o espinheiro não sufoque a unção de Deus que está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Fábio Cruz. Um abraço, gente.